E agora, João está lá, naquela ilha. Paulo já tinha sido degolado, Pedro já tinha sido crucificado. E diz a Bíblia que Jesus aparece para João nessa ilha. E ele então escuta atrás dele uma voz, como voz de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E então, João está escrevendo esta carta, da parte do Senhor Jesus Cristo, para aquela igreja. Esta igreja era a igreja mais rica da Ásia. Esta igreja era a igreja que fazia a melhor avaliação de si mesma da Ásia. Esta igreja era a igreja que não enfrentava os problemas que as demais igrejas da Ásia enfrentavam. A igreja de Éfeso enfrentava uma grande pressão dos falsos apóstolos, dos falsos mestres, das doutrinas perigosas dos nicolaítas. Essa igreja não. A igreja de Esmirna enfrentava grande pobreza material, mas essa igreja é rica, abastada. A igreja de Pérgamo enfrentava uma grande perseguição política, a ponto do seu líder Antipas ter sido queimado vivo dentro de um boi de bronze incandescido. Essa igreja está em paz. A igreja de Tiatira enfrentava o perigo das heresias que tentavam entrar e minar a igreja, como a falsa profetisa Jezabel, induzindo o povo à prostituição. Esta igreja não tem falsos mestres, não tem heresias ameaçando essa igreja. A igreja de Sardes era uma igreja muito conhecida na região como uma igreja viva, e Jesus olha para aquela igreja e diz: você está morta, porque o povo aí está vivendo uma vida de imoralidade, contaminando as suas vestiduras. Não, nessa igreja de Laodiceia, não tem gente vivendo na imoralidade. Portanto, essa igreja olha para si mesma e faz uma excelente autoavaliação. Essa igreja olha-se no espelho e dá nota máxima para si mesma. Essa igreja tira uma foto de todos os membros e diz: nós estamos muito bem na fita. Esta igreja é capaz de aplaudir a si mesma pelas suas grandes qualidades. E é para esta igreja que Jesus escreve a mais pesada de suas cartas. E Jesus nesta carta vai usar algumas figuras muito curiosas, muito curiosas. Por exemplo, quente, morno, frio, vestes brancas, ouro puro, colírio. Por que Jesus usa essas figuras? Por acaso? Por acidente? Absolutamente não. Jesus conhecia a cidade, Jesus conhecia o povo, Jesus conhecia a igreja, Jesus conhecia a cultura, Jesus conhecia o texto, Jesus conhecia o contexto. Eu quero dizer para vocês, amados irmãos, que Jesus conhece essa igreja. Eu agora não estou falando de Laodiceia, estou falando da igreja presbiteriana de Pinheiros. Jesus conhece a você, Jesus conhece a mim, Jesus conhece São Paulo, Jesus conhece o seu bairro, Jesus conhece a sua empresa, Jesus conhece a sua escola, Jesus conhece o seu hospital, Jesus conhece a sua vizinhança, Jesus conhece o contexto onde você vive. Jesus sabe que muitas vezes você é um produto dessa realidade em que você vive, tudo isso vai influenciando você. Muitas vezes, em vez de você influenciar onde você mora, você é influenciado pelo ambiente onde você vive. E Jesus então vai escrever uma carta para esta igreja, através de João. A pergunta é: por que Jesus usa essas figuras, por exemplo, do quente, frio, morno? Claro que tem a ver com a geografia. Vocês que já leram pelo menos algum atlas bíblico, algum dicionário bíblico, ou já tiveram a oportunidade até mesmo de viajar até essa região, sabem que essa cidade de Laodiceia ficava num vale, o vale do rio Lico. Vocês sabem que nesse vale havia uma região metropolitana muito próspera, chamada de um lado Hierápolis, depois Colossos, depois Laodiceia. Aquela era a região mais próspera da Ásia Menor, ainda hoje é a região mais próspera da Turquia Asiática. Ali havia duas cidades
curiosíssimas do ponto de vista turístico, que era Hierápolis de um lado e do outro lado o rio Colossos. Hierápolis por causa das suas fontes de águas quentes, e do outro lado o rio Colossos, que era também uma região de fontes de águas frias e geladas, ambas águas terapêuticas. O que Jesus está dizendo é o seguinte: quem dera tu fosses quente como as águas de Hierápolis, quem dera tu fosses fria como as águas de Colossos. As águas que chegavam em Laodiceia não eram águas nem quentes nem geladas, porque não tinha fontes em Laodiceia. As águas que vinham de lá vinham dos aquedutos das montanhas e chegavam mornas e tépidas, e Jesus pega esse gancho da geografia e aplica à igreja. Por que Jesus usa a figura do ouro? Aquela cidade era a cidade dos ricos, dos ricaços, dos endinheirados, dos grandes banqueiros da época. A cidade era tão rica, para você ter uma ideia, que no ano 46 da era cristã, houve um grande terremoto que devastou essa região. As duas outras cidades, Hierápolis e Colossos, não conseguiram se reerguer completamente. A cidade de Laodiceia foi reconstruída das cinzas, sem precisar usar dinheiro público. Aquela cidade, Jesus usa a figura das vestes brancas, porque era o maior centro têxtil da época, e você sabe que naquela época as roupas eram caríssimas, porque não havia as facilidades que nós temos hoje das indústrias têxteis. Aquela cidade era a referência no mundo das indústrias têxteis. Jesus usa a figura do colírio, porque naquela cidade havia um grande avanço da medicina da época. A área da oftalmologia era ponto de referência em toda a Ásia. E Jesus está dizendo o seguinte: vocês se orgulham do ouro que vocês têm? Espiritualmente vocês estão pobres. Vocês se orgulham das fábricas de roupas que vocês têm? Pois espiritualmente vocês estão nus. Vocês se orgulham do colírio frígio e das clínicas de tratamento de olhos que vocês têm? Mas espiritualmente vocês estão cegos. Eu quero dizer para você hoje, amado, que Jesus está entre nós nesta manhã, e Ele tem o correto diagnóstico do nosso coração. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe quem nós somos. Jesus, ao escrever para esta igreja, não faz nenhuma denúncia de problemas doutrinários. Não faz. Não tinha falsos apóstolos, não tinha falsos mestres, não tinha doutrina de Balaão, não tinha doutrina de Jezabel, não tinha doutrina dos nicolaítas. Essa igreja é uma igreja teologicamente saudável, doutrinariamente segura. Era uma igreja que estava exatamente afinada com o ensinamento bíblico ortodoxo. Mas mesmo assim, Jesus estava sentindo um desconforto, nauseante. Quando você olha para esta igreja, Jesus não faz denúncia a esta igreja de problemas morais. Havia muitos problemas morais nas igrejas na época, como por exemplo em Pérgamo, tinha gente flertando com as doutrinas de Balaão, ou seja, vivendo uma vida de dupla de moralidade. No secreto, quando publicamente pareciam ser tão santos. Havia problemas morais gravíssimos na igreja de Tiatira, a ponto do povo estar de frente, sendo instruída, sendo ensinada a viver uma vida promíscua, por meio da falsa profetisa Jezabel. Havia problemas morais gravíssimos em Sardes, a ponto da maioria dos membros da igreja terem contaminado as suas vestiduras, e Jesus olha para esta igreja de Laodiceia e não encontra nenhuma coisa para reparar na área moral. Os crentes eram ortodoxos, os crentes viviam uma vida regrada, uma vida bonita do ponto de vista social. A igreja tinha um alto conceito lá fora, tinha um bom conceito para dentro, era uma igreja modelo na vida de moralidade. Era uma igreja próspera, era uma igreja que vivia em paz. Mas Jesus olha para esta igreja e vê um problema, maior que até mesmo os outros problemas das outras igrejas, que produz nele um desconforto tão grande, que era o problema da mornidão espiritual. Era o problema da falta de fervor espiritual. E sabe, meus irmãos, não tem nada que produz mais sofrimento em Jesus do que um crente apático, morno, árido. Um crente que vive uma mesmice espiritual.
Um crente que vem à igreja e volta para casa, mês após mês, ano após ano. Mas a vida está no piloto automático. Não tem fervor. Não tem entusiasmo. Não tem brilho nos olhos. Não tem quebrantamento. Não tem choro pelo pecado. Não tem arrependimento genuíno. Não tem sede de Deus. Não tem fome de Deus, não tem fome da palavra, não tem poder espiritual, não tem vida de oração, não se santifica, não leva uma vida piedosa. Amados irmãos, eu estou plenamente convencido de que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem sido uma bênção nas mãos de Deus, mas eu não estou falando da coletividade, eu estou falando para o seu coração, estou falando para você individualmente nesta manhã. O que Jesus está vendo em você? Que tipo de crente é você?